Fábrica dos Sonhos, Hora da História com a professora Sheila. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar para vocês uma história de uma menina muito curiosa, mas muito curiosa mesmo. Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Vamos viajar com a Alice? Alice era uma menina muito curiosa. Um belo dia, ela estava com sua irmã sentada embaixo de uma árvore. Mas, nossa, já estava tão chato ficar ali, ela já estava tão aborrecida, tão entediada, já passava a contar florzinhas, bichinhos pequenos que passavam, de tão entediada que ela estava. De repente, ela avistou um coelho, mas não era um coelho comum, não era um coelho normal. Ele passou correndo apressado, ele usava casaca, ele tinha luvas, e este coelho tinha um relógio, e ele falava assim: tô atrasado. Alice, como uma menina muito curiosa, correu atrás do coelho para saber aonde aquele coelho de casaca e relógio e luvas ia tão apressado. Tô atrasado. E Alice pôs-se a correr atrás do coelho. Senhor Coelho, aonde o senhor vai tão apressado? E o coelho não deu a mínima para Alice e continuou correndo apressado. Tô atrasado. De repente, o coelho entrou numa toca. Alice abaixou, olhou. O buraco era pequeno, mas ela cabia ali. Ela entrou pela toca e foi entrando por um corredor que não acabava. De repente, Alice começou a cair. E ela começou a cair, o poço era muito fundo e a Alice foi caindo. E coisas iam caindo junto com ela. Mas o mais estranho é que ela caía devagar e via objetos estranhos, objetos esquisitos passando por ela. E ela foi caindo, sem entender aonde aquele buraco ia dar. E ela pensou: nossa, que buraco sem fundo, onde eu vou parar? Aí de repente a Alice, chegou ao fundo. Ela olhou, ela nem se machucou, tá, gente? Não machucou não, porque a queda foi devagar e foi estranha. Ela olhou em sua volta e viu o coelho passar apressado. E ela, atrás do coelho. O coelho entrou por uma porta. Ela passou por essa porta também, mas ela chegou numa sala cheia de portas. Ela não sabe para onde o coelho foi. Aí ela viu uma portinha e abriu. Quando ela olhou, tinha outra portinha, mas a portinha era, desse tamanhozinho, pequenininha. Ela falou: como eu vou passar numa porta tão pequena? Eu não vou caber aí. Ela olhou para um lado, olhou para o outro. Ela espiava pela fechadura, por aquele buraquinho, e ela queria passar para o outro lado. Aí, de repente, a Alice viu em cima da mesinha, uma mesinha de vidro, uma garrafinha. Nessa garrafinha tinha um líquido. Ela pensou: será que é veneno? Aí ela falou assim: é melhor eu ler para ver se não está escrito veneno. E não estava escrito veneno. Estava escrito: beba-me. A Alice pensou: se fosse veneno, ia estar escrito veneno. Então vou beber. E bebeu um pouquinho. E bebeu mais um golinho. Mas aí sabe o que aconteceu? A Alice começou a encolher. Ficou muito pequenininha. Ela falou assim: agora eu passo naquela portinha. Porém, quando a Alice chegou na portinha, a portinha estava trancada. E sabe a chave, gente? Tinha uma chave dourada. A chave dourada havia ficado em cima da mesinha. E a Alice não alcançava mais a mesinha, porque ela ficou muito pequena. E ela pensou: e agora? Como é que eu vou conseguir passar para o outro lado se eu não alcanço a mesinha? Alice quis chorar. Ela ficou triste, ela não sabia o que ela iria fazer. Aí, de repente, Alice avistou um bolo. Aí no bolo estava escrito: coma-me. Ela já havia bebido mesmo o líquido da garrafa, ela resolveu comer um pedacinho do bolo. Nhaque! Comeu um pedacinho do bolo.
E aí, de repente, ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Gente, mas ela não cabia na sala, ficou tudo pequeno e ela ficou enorme, ela ficou gigante. E aí, ela olhou assim, ah, tá, agora eu estou grande e eu posso pegar as chaves. Pegou as chaves, mas ela estava tão grande que ela não conseguiria passar pela portinha. Aí ela pensou, e agora? Como eu vou fazer para encolher novamente? Aí ela começou a chorar. Aí ela simplesmente resolveu o seu problema tomando novamente o líquido que tinha sobrado na garrafinha. Ela tomou, mas ela foi diminuindo demais, demais. Ela ficou muito pequena, extremamente pequena, menor do que da primeira vez. E ela havia chorado um bocado, ela havia chorado muito. E de repente ela começou a se afogar nas próprias lágrimas. Parecia um mar, porque a lágrima é salgada igual o mar. E ela foi afogando, afogando e não sabia o que fazer para poder sair dali. De repente, passa o coelho de novo. E ela vê o coelho, e o coelho fala, eu tô atrasado. Só que o coelho vai e deixa para trás a luva e um leque. Alice pegou a luva e o leque. Estava muito quente, ela começou a se abanar. E de repente ela foi crescendo um pouco novamente. Ela conseguiu passar pela portinha e foi crescendo. E ela descobriu que ela cresceu um pouquinho mais por conta daquele leque. E ela pensou, eu preciso ir atrás do coelho, eu preciso encontrar aquele coelho para devolver as suas luvinhas e o seu leque. Alice entra num mundo diferente, um mundo ao qual ela nunca esteve antes. Era um jardim muito florido, mas a Alice estava preocupada. Ela queria voltar para o seu tamanho normal. Ela cresceu, encolheu, mas assim mesmo, ela ainda não estava no seu tamanho normal. No caminho, ela encontrou uma lagarta. E essa lagarta a aconselhou a comer os cogumelos que ali estavam. Falou com ela assim, Alice, coma, porque você comendo um pedacinho desse cogumelo, você irá voltar ao seu tamanho normal. Bom, a Alice ouviu a lagarta, já que ela estava naquele mundo onde era tudo muito esquisito. A Alice escutou a lagarta e resolveu comer um pedaço do cogumelo. Aí ela pensou, será que eu vou voltar ao meu tamanho? Ela ficou meio atordoada, meio zonza e continuou o seu caminho. E ela falou, eu preciso encontrar o coelho para entregar para ele a sua luva e o seu leque. A lagarta falou, continue o seu caminho. E ela seguiu o seu caminho. Ela encontrou, no meio da floresta escura, um sorriso. Era um sorriso enorme. Parecia que atrás tinha um queijo, mas não era um queijo. Sabe o que era? Era um gato. E o gato tinha esse sorriso enorme. E ele começou a conversar com a Alice. A Alice achou aquilo tudo muito estranho. Como ela poderia estar conversando com um gato? E ele a aconselhou, porque também o gato, sabe, gente, ele sumia e voltava, sumia e voltava. Ora ficava só a boca dele, ora ele aparecia. Mas ele aconselhou a Alice a procurar o chapeleiro maluco. Vá, continue seguindo o seu caminho e vá até o chapeleiro, porque lá, às vezes, ele pode te ajudar. Alice, um tanto quanto desorientada com toda aquela loucura, foi andando para ver se ela encontrava esse tal desse chapeleiro. De repente, a Alice chegou e encontrou o chapeleiro maluco. Por que chapeleiro maluco? Chapeleiro maluco porque ele tinha vários chapéus muito estranhos, até parecido com esse meu aqui, olha. E ela encontrou o chapeleiro maluco. O chapeleiro maluco a convidou para tomar chá. E lá ela encontrou o senhor Coelho, que falou que estava atrasado. E o chapeleiro maluco disse, vamos tomar um chá.
E começou a falar tanta coisa maluca, falar que estava comemorando o desaniversário, falou tantas coisas loucas com a Alice, fez um tanto de pegadinhas, de adivinhas. A Alice não suportou mais tanta loucura e falou: eu preciso sair daqui. E a Alice continuou a sua caminhada. Muito assustada, ela foi embora. No caminho, ela encontrou uns soldados que pareciam mais cartas de baralho do que soldados. E eles estavam pendurados em uma árvore, pintando rosas brancas para que elas ficassem vermelhas. E eles pintavam as rosas brancas para que elas ficassem vermelhas. Alice parou e perguntou por que eles estavam pintando as rosas brancas de vermelho. E aí, o que foi que eles falaram? Eles haviam plantado as rosas para a rainha de copas, que era muito malvada. Só que as rosas que a rainha gosta, as rosas eram vermelhas. Mas as que eles plantaram eram brancas. E antes que ela visse que as rosas não eram vermelhas e sim brancas, eles começaram a pintar. Alice pôs a ajudá-los. Subiu numa escadinha e foi pintar junto com eles. Só que o que aconteceu? Ela já estava lá tentando pintar e aí, que apareceu lá? Outros soldados. Porque um dos soldados da rainha de copas havia roubado um pedaço de bolo. E a rainha havia levado esse soldado a julgamento. A Alice, que estava junto com os soldados, gente, coitada da Alice, foi chamada para ser testemunha. A Alice não estava entendendo nada naquele mundo tão maluco, ela já não sabia mais nada. A rainha foi para o julgamento, lá se foi a Alice junto com os soldados, e a rainha bateu o martelo e falou: cortem a cabeça, porque ela não aceitava o roubo do bolo. Sabe o que aconteceu de repente com a Alice? Ela cresceu, gente, e voltou para o tamanho normal no meio de toda aquela confusão junto com a rainha de copas. E ela cresceu e sabe o que a Alice fez na hora que ela cresceu? Todo mundo assustado, a rainha mandando cortar a cabeça, aquela bagunça toda naquele lugar maluco. A Alice resolveu sair correndo porque ela estava sendo expulsa daquele reino e ela fugiu com muito medo. Mas de repente, gente, nesse mesmo momento em que ela estava fugindo, a Alice acordou, a Alice despertou e ela havia descoberto que aquilo tudo que ela tinha vivido, aquilo não tinha sido verdade, aquilo tinha sido um sonho. Ufa, ela respirou aliviada. Ainda bem que foi um sonho. Que lugar mais maluco, aquele lugar que se chamava País das Maravilhas, mas que de maravilha não tinha nada. Alice acordou, ficou tranquila e feliz lá junto com a sua irmã. E assim a gente termina a história de Alice no País das Maravilhas.